Muito bem, turma, agora é para valer. Vamos falar sobre conteúdos de ciências humanas e sociais que vão cair no Enem. Vão, a palavra é essa. Por quê? Porque vocês sabiam que tem um documento do Enem que fala sobre a matriz curricular, que são os conteúdos que vão cair? Pois bem, um que eles colocam um foco muito poderoso, muito forte, é a questão da cultura. Cada vez mais a sociologia é protagonista nas avaliações, é protagonista nos temas de redações. E eu, como professor de sociologia, fico muito feliz em perceber isso, como esses órgãos de avaliação estão cada vez mais focados na importância da gente se conhecer como povo, entender a sociedade, entender as nossas relações sociais, e a cultura está muito ligada dentro desse processo. Então, vamos lá, vamos direto ao assunto. Cultura dentro das provas. Primeira coisa está relacionada à cultura material e imaterial. O que isso quer dizer? A cultura material, ela é aquilo que a gente produz culturalmente. Então, por exemplo, um instrumento musical, a culinária de um lugar, de uma cultura própria, são coisas materiais, como o próprio nome já diz, que é coisas que a gente pode pegar, coisas que a gente vê e faz no dia a dia. Já a cultura imaterial, ela está relacionada a ideias, está relacionada a crenças, está relacionada a convicções compartilhadas por um povo. A religião, por exemplo, mas não somente, sabe? A filosofia, a forma de pensar, a forma de se comportar, a forma de reagir às situações, tudo isso também é compartilhado socialmente, então tudo isso é cultura também. Então eles vão se ligar muito nesse tema, tá? Cultura material e imaterial, principalmente relacionada à questão do patrimônio de um povo. Eles estão ficando cada vez mais ligados nessa questão da brasilidade, essa questão de o que nos faz ser como povo. Mais ainda, a questão das regionalidades, a importância da identidade regional de um povo, o que faz a gente ser diferente dos outros, como forma da gente buscar a nossa identidade brasileira. Então isso é uma coisa muito importante, nós nos valorizarmos como povo, não somente como símbolos, como uma bandeira ou a seleção brasileira, por exemplo, mas a gente se valorizar como povo, como cultura, como as coisas que nós produzimos nesses séculos já de país. Então a gente tem que tentar valorizar essas coisas, cultura material e cultura imaterial, relacionada à questão do patrimônio, ou seja, aquilo que a gente tem acumulado durante séculos de colonização portuguesa, de império, república, tudo isso que passou na história, das nossas formações da cultura também, tem muita importância nesse processo. Então vamos lá. O que é mais importante a gente entender dentro dessa questão do patrimônio cultural? A herança africana e a herança indígena. Vocês têm que ficar muito ligados nisso, porque a questão da herança africana, né, vem desde um histórico da presença negra no Brasil. Só que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. A gente não pode cair em estereótipos. A gente não pode cair em visões já batidas sobre a questão da presença do negro na sociedade brasileira e nas contribuições do negro para a formação social do Brasil. Primeiro, generalização da África. A gente não pode fazer essa generalização, sabe? De que, lá a África, na África. Não, a África é um continente gigantesco. A gente faz muito essa generalização também com os nordestinos, né? Eu falo muito com os meus alunos, poxa, o Nordeste. Gente, o Maranhão e a Bahia, sabe? São duas coisas muito diferentes. E com a África acontece isso também. A nossa formação cultural, esses povos que vieram escravizados da África durante séculos, vieram de regiões diferentes do Brasil. E quem tem muito foco nessa questão da herança cultural e da formação, da contribuição do negro na formação cultural, é Darcy Ribeiro. Ninguém mais, ninguém menos que o grande Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro fala sobre a matriz afro. E essa matriz afro, ela não vem de um lugar só. Por isso que a gente não fala sobre a África. Por exemplo, nós temos os bantus e os malês, que são povos bem diferentes que têm essa contribuição. Outra coisa que a gente tem que, lembrando disso também, para lembrar de uma outra coisa, a história desses povos não começou quando eles vieram escravizados para cá, muito pelo contrário. Eles têm toda uma herança que eles vêm do seu lugar de origem, que acabou influenciando sim na sua forma de se comportar, na sua forma de resistir à escravidão, por exemplo.
E isso faz parte da nossa identidade. Isso ajudou a construir o movimento negro, ajudou a construir a noção de negritude, e isso é importante para a nossa formação cultural, beleza? Então a gente não pode esquecer desse tipo de coisa. É muito importante. Agora, coisas sobre essa história depois da escravidão, ou durante a escravidão, que são coisas que a gente tem que entender também. O processo, né, de escravidão, desses 400 anos que duraram a escravidão institucionalizada, né, a gente tem que parar para pensar no seguinte: esses povos que foram escravizados durante esses 4 séculos, né, é óbvio que a construção desse racismo durante esses séculos todos, ela não vai ser apagada facilmente. Infelizmente, o racismo é uma coisa ainda muito presente na cultura e na sociedade brasileira. O problema é que durante esses últimos tempos, durante várias décadas, tentou se apagar essa ideia. Por exemplo, o mito da democracia racial. É uma coisa que foi se criando, né, na mentalidade brasileira, muito também, né, por causa de Gilberto Freire, lá na obra Casa Grande e Senzala, que criou-se a ideia de que o preto e o branco conviviam com uma certa passividade. Não é nem passividade, é uma certa tranquilidade, sabe? E a gente sabe que não foi assim. A gente tem certeza que não foi assim, né? Então a gente tem que primeiro que apagar essa ideia. Outra coisa, a gente tem que ter noção dessa construção da sociedade brasileira, uma coisa chamada eugenia. A eugenia é muito presente nessas ideias de pretensa de uma suposta inferioridade no negro, por uma questão genética, por uma questão de... até questão do darwinismo social também, deles não terem evoluído bastante, porque obviamente foram os europeus que evoluíram, né? Já os outros povos não, os outros povos seriam primitivos, seriam subdesenvolvidos naturalmente, não teriam evoluído tanto. E isso foi uma ideia muito levada a sério no século XIX, inclusive pelo próprio Dom Pedro II, né, que fez esse projeto de branqueamento do Brasil, favorecendo a imigração, né, de italianos, de alemães, e com um largo favorecimento estatal, inclusive, né, de financiamento dessa imigração. Enquanto isso, esses povos negros estavam jogados à própria sorte já logo depois da abolição da escravidão, né? Que é uma coisa muito importante também. A vida do negro pós-escravidão. A construção da exclusão do negro pós-escravidão. Florestan Fernandes fala muito sobre isso, outro grande sociólogo, né? Florestan Fernandes fala: o mundo é feito pelos brancos e para os brancos. E como é que o negro fica nessa situação? Como que ele luta para sobreviver nessa sociedade que não foi feita para ele? Os sapos que ele tem que engolir, o racismo diário que ele tem que enfrentar, que ele tem que conviver para sobreviver. Ou então, como alguns acabam fazendo, acabam adotando o discurso dos brancos para tentar buscar uma aceitação desses brancos, coisa que nunca, né, vai vir, porque o racista ele nunca vai aceitar totalmente a figura do negro, né? Então tem muito isso. Essa questão do negro na pós-escravidão tem essa questão desse abandono, do processo de favelização também, que é muito forte. A gente tem que entender também esse processo de favelização. Bem, a luta depois da escravidão pelo reconhecimento, né? Além dessa luta pela sobrevivência, tem uma outra coisa que é bem importante da gente relembrar, da gente enfatizar, melhor dizendo, sobre a questão da luta do negro, é exatamente sobre um outro autor, né? Já falei de Gilberto Freire, já falei sobre Darcy Ribeiro, já falei sobre Florestan Fernandes, também tem Clóvis Rocha. Ele é muito importante porque ele faz uma contribuição falando sobre como a história, a cultura, a vida, o modo de pensar e de ser do negro foi apagado pelas estruturas dominantes, principalmente na religião. A questão do sincretismo religioso nada mais é que uma forma de apagamento, de certa forma, dessas expressões de religiosidade, do sacro, né, para os povos africanos que vieram para cá, como uma forma de você ser incluído na religião, digamos, oficial, não era a religião oficial, mas a religião do poder, né, que era o catolicismo da época, e sendo aceito ali
Ah, se manifesta ali no cantinho, fica ali varrendo ali a escadaria do Senhor do Bonfim, beleza, tudo certo. E tem muito isso, né, dessa questão do apagamento da memória dos povos negros. Então, tem que pensar como isso ajudou a formar a nossa cultura, a nossa sociedade, a nossa história. Então tem muita coisa para falar, tem muita coisa para cair sobre a questão do negro. Sobre a questão do indígena também tem, que é exatamente como o genocídio indígena atrapalha muito a gente discutir essa questão, porque a resistência dos povos indígenas é uma coisa muito, muito prejudicada. Mas tem uma contribuição enorme, principalmente quando a gente fala sobre a questão da sustentabilidade, que é o seguinte: o indígena ele contribui para a nossa cultura, né, de formas muito mais complexas do que meramente a gente ficar falando da língua tupi, ou da rede, ou esse tipo de coisa. Não, vai muito além. Assim como a questão do negro, né? A questão do negro tem a ver com a resistência, tem a ver com a filosofia, tem a ver com a religião. E com o indígena também. O indígena tem questão filosófica muito importante, que forma a maneira de agir e de pensar e de ser, a cultura desses povos, que é a relação com a natureza. Aí não tem como não citar Ailton Krenak, né? Ailton Krenak é o maior nome hoje em dia dos pensadores indígenas, porque ele vai falar justamente, né, sobre a nossa diferença entre nós, né, oriundos dessa questão europeia, dessa herança cultural europeia, em relação aos povos indígenas. Por quê? Porque ele vai falar, o europeu ele só olha para alguma coisa, ele só dá importância para alguma coisa se aquilo tiver utilidade para ele. Se ele puder se apossar daquilo, se ele puder transformar aquilo, se ele puder explorar aquilo, se ele puder tirar proveito daquilo para ele. Se você parar para pensar, nos últimos 500 anos, o que foi a história do mundo? É o europeu se espalhando pelo mundo e vendo, como é que eu posso explorar isso aqui? Como é que eu posso tirar proveito disso aqui? E o indígena, ele não é assim. O indígena, ele convive com a natureza, porque ele olha para a natureza não como algo que deve ser dominado, mas sim como uma entidade com a qual ele deve conviver e viver em paz. E a noção de sustentabilidade hoje em dia não foge a essa questão. Inevitavelmente nós temos que cair nessa questão. Como que nós temos que conviver com a terra sem piorar a nossa qualidade de vida nessa casa onde vivemos? Então, a contribuição indígena para tentar mudar a nossa mentalidade, a forma como nós enxergamos o lugar onde vivemos, é vital. Então devemos ouvir bastante o que os indígenas têm a dizer. E isso pode ser um foco muito, muito importante também na prova. Olha só como esses assuntos rendem, né? Eu falei só sobre as questões culturais. Depois eu vou falar sobre a questão política e sobre a questão do trabalho, porque tem muita coisa. Tem muita coisa, às vezes pode ficar perdido ali num item de uma questão, mas tá lá. Então, próximo vídeo eu vou falar sobre esses assuntos, espero que vocês estejam lá e agradeço quem viu aqui até o final. Valeu, muito obrigado.